Pergunta da Ju que fala: gostaria de saber a respeito dos medicamentos. Sei que cada criança tem seu desenvolvimento único, mas gostaria de saber por que, pelo menos aqui no Brasil, a maioria dos neuropediatras indicam risperidon. Existe algum outro medicamento que possa auxiliar as nossas crianças de maneira mais eficiente? O que acontece é o seguinte: não existe um medicamento para o autismo, assim como não existem medicamentos para transtornos de comportamento. O que existe são medicamentos que atacam sintomas-alvo. Então, o que a gente tem que responder é o seguinte: essa criança, no caso, uma criança no espectro autista, ela tem sintomas-alvo que podem ser atacados com uma medicação? Porque na clínica você vai ter um número de pacientes que você vai medicar e um número de pacientes que você não precisa de medicação. Né? E o que você basicamente vai responder é se a clínica desse paciente tem algum sintoma-alvo que pode ser atacado. Né? E o medicamento ele pode auxiliar no alívio, na diminuição específica desse sintoma. Né? Então, se é uma criança que tem sintomas ansiosos, severos, né? Então pode ser que tenha uma medicação, nós temos medicações que podem combater sintomas de ansiedade, sintomas de transtorno de ansiedade generalizada, se existe uma comorbidade com transtornos de humor, se existe um quadro de depressão associado, tem medicamento que a gente pode utilizar para combater os sintomas de depressão. Se essa criança tem estereotipias intensas que trabalham, obviamente, a vida da criança, a gente pode tentar alguns medicamentos que possam combater isso, ou se ela tem rituais de autoagressão, né? Ou se é uma criança que tem uma comorbidade com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem medicamentos estimulantes que podem auxiliar. Né? Então, algumas crianças vão se beneficiar de medicação e outras que não têm indicação. Tá? A risperidona é um medicamento que está na classe dos neurolépticos. E é uma medicação que, sendo bem utilizada, tendo uma indicação clínica correta, pode trazer benefícios. Né? Agora, tem criança que pode responder com risperidona, tem criança que pode responder com aripiprazol, que é uma outra molécula neuroléptica também que a gente usa com muita frequência. Durante 15 anos clinicando no Brasil, eu tive boas experiências com risperidona, assim como tive alguns casos que não responderam. Daí a gente tenta outras moléculas, né? Nos últimos anos, eu diria que quando a gente fala em medicamentos neurolépticos dessa classe de medicamento, utilizados especificamente para esses sintomas de autoagressão, combate a estereotipias, normalmente a ideia vai depender de médico para médico, mas eu tive uma experiência muito boa com a aripiprazol. Um pouco melhor do que a experiência com a risperidona. A risperidona é uma excelente opção, mas tem criança que aumenta muito o ganho de peso, né? E pode ter o que a gente chama de síndrome metabólica, né? Então, todo medicamento a gente tem que saber utilizar com cautela, né? A gente fala que start low, go slow. Você começa em doses muito baixas e aumenta conforme a necessidade. E obviamente você tem que ponderar os prós e os contras, né? E algumas, provavelmente tem componentes genéticos envolvidos, algumas crianças podem responder melhor com uma molécula e outras crianças respondem melhor com outra. Então, risperidona é uma opção dentro dessa classe, existem outros também, o aripiprazol, a quetiapina, o haloperidol, e daí cada caso é um caso. Né? Posso comentar uma coisa? Principalmente esses medicamentos já mais utilizados, tem uma série de evidências genéticas que mostram se a pessoa vai responder ou não e se vai ter um efeito colateral ou não vai. Então, o sequenciamento completo do genoma permite que você ajuste isso daí também. Eu acho uma ferramenta ainda muito subutilizada, né, e que já poderia ser feita, né, junto com... Se vai fazer o sequenciamento, faz completo, que você já ganha essa farmacogenética junto, né, e eu me surpreendo o número de médicos e profissionais que nem conhecem a ferramenta. Tem uma coisa que eu acho que é importante dizer isso, assim, sobre a evidência. Então, como o Gustavo falou, risperidona e aripiprazol tem evidência para esses dois sintomas secundários de autismo, que é agressividade e irritabilidade, e são utilizados off-label para outros sintomas de comportamentos repetitivos estereotipados. Mas ele inibe essa resposta, mas ele não resolve o problema.
E aí é importante dizer o seguinte, digamos assim, eu pego um caso extremamente complexo de agressividade, de uma pessoa grande. No Brasil, por exemplo, a gente, em geral, está fazendo intervenção de pessoas maiores. E aí eu tenho que entrar com uma intervenção comportamental. Só como é que eu vou fazer isso com um camarada de 15 anos que me dá um murro de desmaio? Então, eu posso utilizar, nesse caso, por exemplo, digamos que seja um caso como esse, eu utilizo o medicamento, baixo um pouco aquela bola, então eu consigo ter um cenário mais limpo para eu trabalhar, e aí eu coloco uma intervenção comportamental para eu tratar a causa da agressividade, que é a função que ela destina. Então, as coisas são integradas. Você achar, o problema do Brasil é que você dá o medicamento e acha que o medicamento resolve o problema. Tratei, dei o medicamento, eu tratei. Isso não é tratamento para autismo. Né? Isso é um tratamento, inibe a resposta, uma resposta secundária que faz parte ali, que muitas vezes está presente por conta de outras questões. Agora, se aquele comportamento agressivo, por exemplo, ele tem como função a atenção, você pode dar uma caixa para ele que não vai resolver. Você vai diminuir enquanto você está dando o medicamento. Mas isso não vai resolver o problema. Isso é uma informação importante. Segunda informação importante, que ano que vem chega o primeiro medicamento para autismo, para Lavoptan, que ele tem provavelmente ano que vem deve chegar, né, da Roche. Ele não tem um efeito também muito expressivo, tem um efeito moderado, mas existe uma expectativa de que ele atue aí sim nos sintomas do core do autismo, do núcleo do autismo, embora de uma maneira limitada.